Boa noite, pessoal. Conforme dado a matéria para vocês, eu vou passar a explicação e qualquer dúvida estarei à disposição no horário das nossas aulas para estar respondendo as dúvidas, tá bom? Nós vamos dar continuidade à nossa matéria, estamos iniciando o segundo bimestre e nós vamos falar um pouco de anestesiologia, né? O que é, por que acontece, qual tem, né? Quais opções a gente tem. E aí, precisamos saber um pouquinho do qual seria o objetivo, né? Então, qual que é o objetivo de uma anestesia? Nada mais é do que suprir a sensibilidade dolorosa durante a cirurgia com manutenção ou não da consciência. Então, ou a pessoa vai estar acordada ou então ela vai estar dormindo, né? Por algum motivo, que nós vamos aprender. E vai acontecer com isso o relaxamento da musculatura e proporcionar condições ideais para que a ação dessa equipe cirúrgica aconteça, né? Porque a gente não quer que o paciente sinta incômodo, então a anestesia é uma parte muito importante da ocasião que estará acontecendo ali. E aí a gente tem alguns tipos de anestesia. Temos anestesia geral, intradural, epidural, parciais, intravenosa regional e local. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A anestesia geral, ela tem uma classificação. Então, a classificação nela pode ser aqui, ó, geral, inalatória por líquidos voláteis ou gases, geral endovenosa ou geral retal. E aí, o que seria? Então, aqui, ó, é um estado onde a pessoa é induzida por um ou mais de uma combinação de agentes que vai ter o controle o quê? Fazendo que aconteça a depressão reversível da função do sistema nervoso central e que vai incluir a inconsciência. Então, quer dizer que o quê? Esse paciente vai estar dormindo. E nos elementos básicos destacamos o quê? Ó, amnésia, analgesia, relaxamento muscular e reversibilidade, ou seja, a pessoa não vai lembrar o que acontece. Muitas das vezes, quando as pessoas tomam anestesia geral, fala, nossa, falou para mim que era para eu contar até 10, na hora que eu vi eu já estava na recuperação, então é mais ou menos isso. Analgesia, que é o quê? Retirada da dor, relaxamento muscular, porque não adianta eu ter amnésia, analgesia e essa musculatura está enrijecida, e reversibilidade quer dizer que o quê? Depois que passa esse procedimento, isso vai ser revertido e a pessoa vai ficar do jeito que era antes. Aí aqui vocês têm uma noção do que a gente vai estar falando, por quê? Porque aqui ó, o médico vai induzir essa anestesia para que depois faça a intubação desse paciente. Então, geralmente, quando se fala geral, é dessa forma que acontece. Faz a indução, a pessoa respira e depois faz a intubação e depois faz a reversão. E é a mais usada. A anestesia espinhal ou a regional é a famosa RAC, tá? Que a gente está acostumado a ver em maioria dos procedimentos, que tudo que acontece. Então, o que seria essa anestesia? Então, o paciente é posicionado de forma sentado, e aí qual que é o intuito? A gente sabe que aqui passa a medula, aqui a gente tem, ó, a anestesia raquidiana, que vai ser próximo à medula, e a peridural, que é um pouquinho mais para cá, mas geralmente a raquianestesia, então, vai ser na região próxima à medula. Por isso que tem que ter muito cuidado, né? O paciente não pode mexer, dependendo da posição, não vai pegar, dependendo do tecido adiposo, da gordura que esse paciente tem, é mais complicado, mas é nessa região que acontece. Então, aqui, ó, anestesia intradural ou raquidiana. O que vai fazer? Aquela imagem que vocês viram, a agulha introduzida no espaço lombar inferior, que vai ser ejetado o anestésico local, que pela ação da gravidade deposita-se ali no líquor. E aí o bloqueio pode ser direcionado de acordo com a posição do paciente. E aí algumas complicações que a gente vê muito, hipotensão abrupta, ou seja, o paciente sente que a pressão despenca. Raquianestesia total, que seria isso? É quando a raque pega, em vez dela pegar do abdômen para baixo, ela sobe. E aí, numa situação que, quando acontece muito, precisa ser até entubado o paciente, porque se eu anestesio tudo, até chegar à região pescoço, boca, língua, porque fez um excesso de anestésico, o paciente não consegue respirar.
e a famosa cefaleia pós-punção. Porque vocês concordam comigo que eu vou injetar anestésico no local onde está correndo o líquor desse paciente? Vai ter a mistura? Então, o que seria a cefaleia? A cefaleia é como se fosse um espaço vago que fica ali nesse líquor que o organismo não consegue repor, e enquanto não se faz esse procedimento aqui, ó, blood patch, que seria o quê? Eu punciono o paciente, eu não, né? O anestesista, ele vai puncionar o paciente, vai colher sangue dele, geralmente se colhe 10 ml de sangue venoso, e esse sangue já é colocado do mesma forma que faz a raquianestesia, é injetado nesse local que seria o que estaria faltando. E é assim, a partir do momento que faz esse procedimento, o paciente para de sentir a cabeça no momento, assim, porque geralmente essa cefaleia pós-RAC faz com que a pessoa não consiga levantar, ela sente muita dor, não consegue olhar para a luz, tal, e a partir do momento que faz esse procedimento, é instantâneo, o paciente já, como se nada tivesse acontecido. A epidural, o que seria essa? Que é aquilo que eu mostrei para vocês, o procedimento qual injeta solução anestésica no local do canal medular, no espaço epidural, ao redor da dura mater. Voltando à imagem, vocês conseguem ter. E aí, quais seriam essas complicações? Pode complicar ocasionando bloqueio espinhal local, então o paciente fica ali. Pode ter uma parada cardiorrespiratória, dependendo da quantidade, convulsões, hematoma, abscesso peridural, dentre outros. Então, nada é tão simples. Às vezes, a pessoa fala, não, eu quero essa anestesia e pronto, mas não tem noção do que pode acontecer. Por isso que os pacientes têm que ser bem orientados. Ah lá, ó, seria mais ou menos nessa região. Que lá, quando é a RAC lá em cima, é mais em cima. A epidural, que seria a peridural, é mais aqui embaixo. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Temos também aqui, ó, bloqueio de nervos periféricos, que é o que seria o quê? Injeta-se anestésicos nas proximidades de um plexo nervoso. Plexo braquial, femoral, cervical, lombosacro. Então, eu quero fazer uma cirurgia na mão desse paciente, mas eu quero só anestesiar o plexo. Eu anestesiando o plexo desse paciente, ele fica sem sentir o restante do membro. Então, geralmente pode ser alguns nervos periféricos para se fazer esse tipo de anestesia. Por exemplo, ó, aqui, plexo braquial. Às vezes ele vai fazer algum processo ali para parto normal, quando a paciente precisa de uma episiotomia e é indicado mesmo, né? Porque agora não se é protocolo fazer, só se faz em casos de indicação. Ele pega, ah lá, ó, ligamento sacroespinhoso, que no caso da bacia a gente tem uma espinha, e aí ele pega o nervo que fica bem ali. E aí toda essa região da paciente fica anestesiada. Que seria aqui, ó, o nervo pudendo, é onde ele vai acertar. Aqui, ó, bloqueio nervoso intraorbitário, que é quando vai fazer em questão de vista, né? Algum procedimento ocular. E aí, para vocês verem o tanto de anestesias que tem, né? A gente tem anestesia regional intravenosa, que é o quê? É quando se injeta anestésico local e, então, praticamente é a circulação do membro através de um torniquete. É descrita aqui, ó, por August Beer, em 1908, como bloqueio de Beer. Então, quer dizer que eu quero bloquear ali e eu quero que pare de ter circulação sanguínea. Então, é um local, é um bloqueio local ali. E aí, muitas pessoas que fazem esse tipo de bloqueio falam que quando é para voltar, é horrível a sensação, porque pensa, tá vendo aqui, ó? A gente tira toda a circulação sanguínea do paciente, faz todo o procedimento que tem que fazer, e aí acaba o procedimento, eles vão tirar esse torniquete, vai fazer que esse sangue saia, né? Entre novamente nos vasos, e ali tem anestésico, tem tudo. Várias pessoas já falaram que é uma sensação horrível, que é como se estivesse perdendo o braço. A famosa anestesia local, que a gente sabe que é ali, ó, bloqueia a condição de impulsos ao longo do sistema nervoso periférico. Classifica-se em tópica e por infiltração. Então, eu cortei a minha testa, então ele vai fazer
Anestesia local. Ah, não, tópico. O que que é tópico? O médico vai fazer uma raquianestesia em uma paciente e ela é muito dolorida, ela tá com muita dor, então ele faz via tópico ali, ele passa um anestésico local para depois fazer a punção. Aqui, por exemplo, ó, dentistas, cortes, tudo vai ser esse mesmo tipo de anestésico. Quando vai fazer endoscopia, se faz o anestésico local na garganta, para quem já fez. Eu nunca fiz, mas falam que a sensação é horrível porque tenta engolir, parece que não está conseguindo. Mas são alguns exemplos. É bem simples, tá? Essa aula de hoje, mas a gente precisa ter uma noção de qual anestésico, até mesmo porque nós vamos falar um pouquinho de cuidados, posicionamento, né? Vocês já tiveram os slides e aí eu vou entrar mais a fundo nisso. E qualquer dúvida e qualquer questionamento, estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada.